Olá, 5 minutos e uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que encontra em Marcos 10, 47 e 48. A Bíblia vai dizer que existia um homem cego Bartimeu, e que ao saber que Jesus ele ia passar, Jesus ele passava e fazia milagres, né? A Bíblia nos relata isso. Que ao saber que Jesus ia passar, ele se encontra no caminho. E quando ele percebe, quando ele ouve a movimentação de Jesus, próximo dele, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai gritando. E a Bíblia fala que as pessoas que estavam ao redor começaram a tentar impedir ele. E cada vez mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus ele para, próximo daquele homem, e faz uma pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Jesus é lindo, né? E aí aquele homem ele fala que ele gostaria de enxergar. E Jesus faz um milagre na vida daquele homem. Nós podemos aprender aqui algumas coisas com este homem. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que existia uma dificuldade, ele tinha uma deficiência que poderia atrapalhar ele chegar até Jesus. Mas aquele homem, ele não olhou para as dificuldades que ele tinha, a sua deficiência, aquilo que para algumas pessoas poderiam impedir ele de chegar até Jesus. Não. Aquele homem ele foi até Jesus e quando ele ouviu a movimentação de Jesus, ele começou a gritar e pedir por aquilo que ele precisava. A Bíblia também vai dizer que as pessoas começavam a impedi-lo. As pessoas começavam a impedir ele. E ele não deixou com que as pessoas conseguissem... Só um instantinho. Ele não permitiu que as pessoas impedissem ele de chegar até o milagre que ele queria. E contudo ele continuou a gritar: Filho de Davi, filho de Davi, até que Jesus chegasse até ele. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi que Jesus ele chegou até aquele homem e ele fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Aquele homem ele respondeu a pergunta de Jesus com educação, com naturalidade. Ele poderia falar: Jesus, você está de sacanagem. Um cego te gritando, o senhor está perguntando o que queres que eu te faça? É o óbvio que eu quero enxergar. E querido, o óbvio precisa ser dito. 3 coisas aqui principais que eu aprendo com essa passagem. A nossa dificuldade. Aquilo que as pessoas podem olhar para mim, para você e achar que pode impedir de chegar até Jesus, não pode nos impedir, se contudo nós nos movimentarmos a chegar até Jesus. Aquele homem ele era cego e essa dificuldade não impediu ele de chegar até Jesus. E ele foi até Jesus. As pessoas que estavam, segunda coisa, as pessoas que estavam ao redor daquele homem começou a pedir ele: não grita, não grita, não grita. E ele não deu ouvido para essas pessoas. Ele continuou a clamar, ele continuou a gritar. As nossas dificuldades ao nosso redor não podem nos impedir de chegar até Jesus. Nós precisamos continuar com o nosso foco até Jesus para que o milagre chegue até nós. E a terceira e a mais linda das 3 é que o óbvio precisa ser dito. Jesus ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem responde. E eu parei assim, quando eu li a primeira vez essa passagem que o Senhor começou a falar comigo, eu parei para pensar assim: por que Jesus fez uma pergunta se Jesus sabia o que ele precisava? Sabe o que eu aprendi? Quando Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem, Jesus ele quer que aquele homem verbaliza o que ele precisa, embora Jesus já saiba o que ele precisa. Ele quer que aquele homem fale com ele o que ele precisa. Jesus ele está querendo extrair daquele cego relacionamento. Só pode ter diálogo, só pode falar com Jesus quem tem relacionamento. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com alguém se eu não tenho um diálogo com essa pessoa. Eu não posso dizer que essa pessoa
já consegue me compreender, conseguimos ter um diálogo, conseguimos ter um relacionamento, se eu estou distante dessa pessoa. Ei, querido, fale para Jesus aquilo que você precisa. Fale para Jesus, embora a gente já saiba que Jesus sabe das nossas dificuldades. Fale para Jesus, Jesus, eu preciso ser melhor nessa área. Jesus, eu preciso alcançar isso. Jesus, eu almejo isso. Jesus, eu tenho um sonho disso. Fale para Jesus, porque falando com Ele, nós vamos começar a ter um relacionamento com Ele. E nós vamos alcançar o nosso milagre. Que Cristo Jesus nos abençoe. Amém?